Chegamos ao 7º dia da novena de Pentecostes. Sejam bem-vindos ao canal Superação pela Fé, Gratidão e Oração. Estamos reunidos rezando esses 7 dias com o tema geral: o Espírito Santo nos guia na vida de oração. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 26, quando não sabemos como pedir, o Espírito Santo ora por nós junto ao Pai. Há tantos momentos difíceis, né? Que às vezes a gente fala: Senhor, não estou conseguindo rezar. Peça ao Espírito Santo que te oriente, que te ajude nas suas orações, que entregue as intenções que você traz no seu íntimo, no seu coração, a Deus, conforme for da vontade de Deus para o seu bem, para a sua família, para a salvação. Irmãos, são orações que abrem muito o nosso coração, a nossa mente, transforma e restaura, muda tudo que é preciso, seja em nós, seja no outro, que a gente reza em intenção também, porque a gente ama, a gente quer o bem. E até nisso, né, a gente tem que pedir muito ao Espírito Santo que prevaleça sempre a vontade de Deus diante daquilo que nós achamos que é bom, que é legal, né? Vamos rezar juntos, irmãos, com muita fé. Hoje o tema da nossa novena é o Espírito Santo, piedade divina, nos ensine a rezar com os doutores. Convida, compartilha e vamos juntos com muita fé. Deixe seu joinha, seu like, seu comentário. Faça partilhas, né, de experiências que você tem conforme a novena de hoje, para que agregue muito, né, na vida de quem está rezando e lendo os comentários, assim como o nosso, porque nós lemos também, tá? E é muito bom ver o comentário de vocês e a gente ter essa troca, né, de experiência, de testemunhar a palavra de Deus, os milagres, as graças de Deus na nossa vida. Irmãos, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos no 7º dia da novena. O tema de hoje nos leva a contemplar a ação do Espírito Santo entre os doutores, ou seja, os estudiosos, os teólogos, os intelectuais que dedicam a mente e o coração à busca da verdade. A piedade, dom do Espírito, não é sentimentalismo, é intimidade com Deus. É amor reverente que une razão e fé. O Espírito nos ensina que mesmo o conhecimento mais elevado deve se ajoelhar diante do mistério e da oração. Isso que é muito importante para a nossa vida, né? Até para nós mesmos, né? Quantos momentos a gente fica: será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Será que está certo? Será que está errado? Será que está na Bíblia? Será que não está? Nós não temos que ficar batendo nessa tecla não, irmãos. Passa anos, passa décadas, séculos, e a palavra do Senhor não muda. Ela é eficaz hoje, ontem, hoje e sempre. Então, só peça ao Espírito Santo de Deus que dê o dom da piedade para que a gente viva conforme a vontade de Deus e que sejamos, né, conforme esse grande ensinamento, ajoelhar diante do mistério e da oração. Não há conhecimento maior do que os dons do Espírito Santo para a nossa vida. Peçamos os dons do Espírito Santo e os frutos do Espírito Santo. Nós vamos aprofundar os frutos do Espírito Santo no nosso cerco de Jericó, que inicia no domingo. Já deixo o convite para vocês também, compartilhem. Quem quiser participar conosco no grupo do WhatsApp e no grupo da escala ali das 24 horas, pode entrar em contato comigo pelo e-mail ou pelo WhatsApp que está na descrição do nosso canal. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra.
Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A oração para o dia de hoje, que nos leva a refletir muito no nosso dia. Compartilhe, irmãos. Espírito Santo, piedade divina que nos conduz à intimidade com o Pai, desce sobre todos os que estudam e ensinam a fé. Ensina-nos a unir cabeça e coração, sabedoria e humildade, ciência e oração. Dai-nos reverência pelas coisas santas, respeito pelas Escrituras, admiração diante do mistério de Deus. Faz de nós discípulos que aprendem e orem, mestres que se ajoelham, filhos que confiam. Amém. E a palavra de hoje em João, ela é adaptada em João no capítulo 14, do versículo 15 ao 26. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que permaneça convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos disse. Jesus promete o envio do Espírito Santo como o mestre interior. Ele ensina tudo e faz recordar o que Jesus revelou. Aqui o Espírito é o verdadeiro doutor da alma e da história da salvação. Os doutores, mestres, professores, teólogos e pensadores têm a missão de aprofundar, esclarecer, transmitir a fé, mas sempre na luz do Espírito. A verdadeira piedade une estudo e oração, razão e coração. De tudo da nossa vida nós temos que tirar o que Deus quer para nós, porque Deus quer sempre o melhor. Deus nos ama, Deus é amor, Deus é bom. Nós temos que pôr isso na nossa mente, na nossa cabeça. Deus é bom. Se algo acontece, é para o nosso bem, para a nossa salvação, para a nossa conversão, para a nossa santificação, nossa, da nossa família, daqueles próximos a nós. É mistérios de Deus, né? Então, nós devemos ajoelhar diante do mistério e da oração. Só isso, guiados pelo Espírito Santo. Rezar com os doutores é reconhecer que a fé pensa, mas também ama. É confirmar que o Espírito conduz a Igreja através dos séculos, iluminando mentes e inflamando corações. E as perguntas que nos levam a refletir hoje: busco conhecer mais a fé que professo? Eu, sim. Não só para o canal, mas para a minha própria vida, para o meu convívio com meu esposo, para os nossos momentos de oração e depois que tivermos o nosso filho, aprofundando também para saber ensinar o nosso filho, ser um instrumento, né, guiado pelo Espírito Santo na vida do meu filho, na caminhada da fé, no caminho do Senhor, o caminho que é a verdade e a vida, que é Jesus Cristo, né? Então nós temos que aprofundar muito. Rezo antes de estudar ou ensinar sobre Deus? Sim, eu já até compartilhei isso com vocês, né, irmãos? Que quando eu vou iniciar as orações aqui no canal, eu me preparo antes, eu rezo orações do Espírito Santo e depois que eu inicio, para que não prevaleça coisas da minha vida pessoal, do meu íntimo, mas sim o que o Espírito Santo de Deus, o que Deus quer na Santíssima Trindade, nas três pessoas, que eu reze ali, na minha casa, para minha família, para todos nós, e com a família aqui do canal, que são todos vocês. Então é muito importante, sim, a gente rezar antes de ensinarmos sobre Deus, antes de dar um bom conselho, antes de fazer cenáculos, até mesmo ao sair de casa, né? Você está indo para a missa, já faça orações para que você tenha proteção até chegar
até na igreja e até mesmo para o convívio lá na igreja, entre os irmãos. Porque às vezes lá você vai precisar ensinar sobre Deus a alguém. Já aconteceu casos assim, não só comigo, mas com meu esposo ou com outras pessoas, né, da gente fazer alguma partilha ali antes da missa, antes de um grupo de oração, antes de um cenáculo. Então é muito importante que a gente, né, reze antes de falar sobre Deus, de ensinar sobre Deus, antes de estudar, né, se você vai estudar a Bíblia principalmente, ou qualquer outro ensinamento cristão, e também no nosso dia a dia, antes dos trabalhos, antes de estudo, de provas, de desafios do dia a dia. Sempre rezarmos e sempre invocando o Espírito Santo. Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Isso é um material que eu estou preparando para a gente fazer aqui no canal, um tema de um livro, que é Invocando o Espírito Santo, que é muito usado pela Renovação Carismática, a Canção Nova. E eu quero aprofundar aqui também para nós sempre invocarmos o Espírito Santo em tudo na nossa vida. É muito, muito bom esses ensinamentos desse livro, desse material. Mas esse será o material mais para frente, depois que passarmos aí o Sagrado Coração de Jesus e algumas outras orações, eu estarei fazendo com vocês, porque eu quero também fazer leitura bíblica aqui no canal, porque nós estamos organizando para fazer aqui em casa, eu e meu esposo. Aí o mesmo que a gente rezar aqui em casa, as leituras, a meditação, nós vamos fazer no canal também. Tenho gratidão por quem me ensinou com sabedoria e espírito de oração? É uma pergunta muito boa para a gente refletir, porque às vezes a gente deixa as vaidades, achar que sabe até mais do que essa pessoa que nos ensinou. Então às vezes a gente falta com a gratidão com quem tanto nos ensinou, entre eles os nossos pais, nossos educadores que nos amam muito, né, que tem uma sabedoria muito grande e quer o nosso bem, principalmente o nosso bem espiritual. Então tudo começa na nossa casa, com os nossos pais, nossos avós, tios, tias, padrinhos, irmãos, tem irmãos mais velhos também, os nossos catequistas, os irmãos da igreja, enfim. Vai refletindo aí se você tem gratidão com quem te ensinou com sabedoria e espírito de oração. Agora nós vamos rezar com a palavra Salmo 37. Confia no Senhor e faz o bem. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Rezemos juntos. Senhor, dai-me a piedade que nasce da confiança. Ensina-me a estudar e a ensinar com reverência, a falar de ti com temor e amor. Inflama a inteligência dos que investigam os mistérios da fé, mas não deixes que percam o espírito da oração. Que possamos aprender contigo, com os santos doutores, com os mestres que rezam, e que nosso saber nos aproxime mais de ti. Amém. Irmãos, até as nossas orações, as jaculatórias, orações, são feitas pelos doutores, né? E quantas orações, catecismos, né, feitos ali pelos bispos. Então, é quem está ali aprofundando nos mistérios de Deus, aprofundando nos ensinamentos de Deus, para passar de alguma forma para nós. Então, nós temos muito que rezar por eles também. Que eles nunca, né, se afastem do caminho do Senhor, do espírito da oração, que inflame a inteligência dos mistérios da fé, dos mistérios de Deus, principalmente seguindo ali a palavra de Deus, nunca perdendo o sentido, né, dos séculos e séculos. Então nós temos que rezar muito por eles também, com muita fé, irmãos, vamos recordar com gratidão. Gratidão em tudo, sempre. Quanto mais louvamos e agradecemos, mais graças recebemos. E a gratidão com os nossos irmãos também é ouro. Irmãos, nós temos que ser grato com Deus, grato com o próximo. Isso é amar a Deus, amar ao próximo. A gratidão nos traz muitas graças, porque gratidão é um coração humilde, que sabe agradecer, se desculpar
buscar melhorar. Então sejamos gratos por tudo. Vamos recordar nesse momento então. Recordamos aqueles que nos ensinaram com sabedoria e piedade. Professores de catequese, teologia, história da igreja, padres, irmãs, leigos que estudaram e ensinaram com amor, santos doutores como Santo Agostinho, Santa Teresa, São Tomás, Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, escreva nos comentários o nome de alguém que te ensinou algo precioso sobre Deus, ou compartilhe um livro ou frase que tocou o seu coração para que seja de incentivo, de iniciativa a muitos irmãos que estão buscando o caminho do Senhor. E para aqueles que já estão fortalecendo-se na fé, aprendendo sempre mais. Então compartilhe, irmãos. Comente aqui conosco, porque sempre aparece uns para os outros e a gente sempre vai lendo. Oração final. Espírito Santo, doutor da alma e mestre interior, dai-nos o dom da piedade que une sabedoria e humildade. Ilumina todos os que dedicam ao ensino da fé. Faz com que nunca se esqueçam do essencial: amar, servir, escutar e rezar. Que a alegria cresça em conhecimento, mas sem perder o calor da oração. Que a piedade guie nosso falar e pensar, e que sejamos discípulos que aprendem sempre de ti. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos, que o Espírito Santo, dom de piedade, nos conceda a amar o que é santo, respeitar o que é de Deus e ensinar com o coração aquilo que a mente compreende. Estivemos e continuaremos sempre reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão por viver conosco mais um dia da nossa novena de Pentecostes. Curtam, compartilhem com os catequistas, educadores, teólogos, pessoas que buscam a fé com inteligência e amor, e com quem tocar no seu coração. Comente o nome de alguém que te ensinou a rezar com sabedoria, ou indique uma obra que alimenta a sua fé, para que aprendamos aqui com vocês também. O material que vocês comentarem, nós também estaremos colocando em prática aqui na nossa vida de oração. Nos encontramos amanhã para o 8º dia, até daqui a pouco para o 5º dia do Sagrado Coração de Jesus, junho, solenidade do Sagrado Coração, e também o Terço da Misericórdia. E preparem-se, nós iniciaremos o Cerco de Jericó no domingo. Que o Espírito da Piedade te acompanhe e te ensine a rezar com profundidade. A mim, a você, a nossa família, a todos nós. Amém. Um grande abraço, fiquem com Deus e compartilhe. Compartilhar é evangelizar, é levar a palavra de Deus, os ensinamentos. E você não tem noção do bem que você faz. Às vezes tem pessoas que são resistentes, às vezes tem pessoas, né, que estão um pouco distantes de você, você manda a oração, fala, olha que lindo, compartilhou comigo, e aquele sentimento de gratidão, de alegria,
né, transforma todas as coisas da nossa vida. É maravilhoso. Não deixem de compartilhar, de fazer grupos de oração, cenáculos, rezar, né, as orações igual 30 dias com Sagrado Coração de Jesus, que é uma oração muito poderosa. Nós temos promessas para quem é devoto ao Sagrado Coração de Jesus, e eu falo com experiência da minha vida. É muitas graças alcançadas, principalmente do nosso coração, da nossa mente, da nossa família, e muitas, muitas mesmo. Façam, irmãos, um grande abraço, fiquem com Deus.